Fala galera do canal Hot Lap, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui com o Beto Mejolaro, dono dessa carreteira aqui. Eu não sei muito sobre, eu vou pedir para ele explicar sobre o que é a carreteira, por que ela existe, de onde que ela surgiu, qual que é a história dela. Então, seu Beto, tudo bom com o senhor? Tudo bem. Então, da onde que surgiu a carreteira? Qual que é a história disso? As provas no Rio Grande do Sul começaram com no Brasil, inclusive. Uhum. O polo era o Rio Grande do Sul pela proximidade com a Argentina. Uhum. O termo carreteira vem da Argentina, que era carreteira é prova de estrada. Normalmente as carreteiras faziam provas de estrada, sempre quase. Uma cidade a outra, Porto Alegre, Bento, Passo Fundo, Vacaria, Bento, tinha um circuito, outro circuito Encantado, Cachoeira do Sul, ida e volta, diversos circuitos assim. Uhum. Tá? A carreteira era o carro de época, tá? A preparação era livre, desde que o motor fosse da mesma marca que o chassi, podia fazer qualquer coisa, tá? E era diferente de hoje. O dono da agência, o proprietário, os donos, eram os que corriam. Eram os que corriam. Eles não patrocinavam, eles Sim. sentavam e tem ele. Então, se aliviava, a paralama cortado é para aliviar a carreteira, aliviar peso, Uhum. tirava o que dava, mas o carro, terminado a prova, no domingo seguinte era usado para ir para a missa. Então voltava o Sim. paralama normal, o para-choque, troço e tal. Essa carreteira é uma recriação do Valdir Rebeschini, que ele correu só 6 provas com Chevrolet, depois ele foi para fora. Uhum. Então, na época, me apareceu a Chevrolet aí, eu quis fazer uma recriação do piloto de Bento. Sim. E hoje essa carreteira aqui, o que ela usa de suspensão, freio e motor? Bom, a suspensão é a dela de época. Uhum. Só é colocado um outro amortecedor auxiliar, Uhum. que é amortecedor de fora, e era permitido, porque esse tem regulagem Uhum. de pressão. Tá? Os pneus não eram esses, eram os diagonais ainda. Sim. Tá? Numa prova de Interlagos, na 1500, eles comiam 24 pneus. Sim, bastante. Se gastava para a prova. De resto, a suspensão é assim. O motor, você pegava um de caminhão, então preparava ele, dava ali um pouco de taxa, alimentava ele melhor com a carburação, aliviava o volante para ter um pouquinho mais de giro e isso é fininho. E de Tá. freio usava os freios originais. Freio eles botavam da caminhonete, da picape, ou dos autos tipo da top de linha, que seria o Cadillac, eles tinham a panela maior, mas era tambor. Era tambor. Tá. Esses carros tinham um grande problema de refrigeração. Uhum. Aí, Bem como acompanhado. é que aí a resolviam? Quando eu corria de cidade a cidade, corria o ajudante junto, Sim. o mecânico. E ele ficava bombeando, aqui tem uma bomba, manivela, Uhum. para jogar água por radiador. Ele controlava, ficava rezando o terço, é lógico. Aí com a bomba, Sim. o próprio, aqui é o depósito de óleo do motor Sim, o também. respiro que volta. Ele abria, E queimava jogava óleo daí com pau, abria para abastecer durante a prova. O tanque de gasolina era livre, tu botava o que queria, então queria. normalmente 200 litros, Sim. que ela não fazia mais que 2 por litro. Sim. E aguentava uma prova inteira aí, mais ou menos, Hã? ou tinha que parar para abastecer? Não, aí eles botavam o tanque para ir de uma cidade a outra, cidade por a isso outra. que acrescia o tanque, né? Sim. Para autódromo o tanque era menor, né? Sim, para diminuir peso. Para diminuir o problema era o peso, O né? problema era o peso. Uhum. A tampa do porta-mala eles tiravam, faziam de Sim, lona. fazia uma de lona. E mais ou menos era isso que era Sim. quando era de cidade a cidade, o copiloto acompanhava a posição pelo rádio.
Ah, tem o rádio Que ia aqui. sempre um teco-teco fazendo a prova. Era a única maneira de Sim, na saber época. que de saber onde posição tava. eles estavam. Tá? Sim. Pelo rádio. Um aviso de acidente, alguma coisa também, É, né? normalmente as provas eram cobertas, as rádios iam com o repórter num teco-teco acompanhando. Ah, no teco-teco acompanhando. Por isso que, Bem inclusive, no regulamento tem o número no teto, Sim, para acompanhar o carro sim, vai acompanhando. uns o carro. anos. Depois caiu fora isso. Depois caiu fora. E de que ano até que ano foi as corridas com carreteira? Com carreteira, a última prova de carreteira foi em 69, 69. em Porto Alegre, nos 500 quilômetros, que aí já tinha as BMW, os paulistas vieram com as BMW, Sim, daí já despachavam na frente. Despachavam não nas tinha curvas, como, né? nas curvas. é, Uhum. tá? E aqui então, bom, e aqui na nossa cidade, então tu chegou a conhecer a Aristides Bertual aí, que Não, pega o não, eu nome? conheci, mas não tive um convívio, Não porque a teve o convívio. diferença De idade era bem grande. Era bem eu só grande. acompanhei, por exemplo, as provas do Vale do Rio das Antas, que aí ele correu de Opala, Aham. mas eu era gurizote no dia, eu tinha meus 18, 17 anos. Sim, e daí essas provas aí eram de Vera pra cá? Como é que Não, funcionava? como? Essa prova aí que o senhor acompanhou de Opala aí. Não, aí teve em 69, depois foram proibidas. Sim. Foram abertas de novo as provas de estrada. Então, teve a Vale do Rio das Antas, que largava em Vila Azul e chegava em Bento, em São Roque. Teve duas provas, uma em maio e uma em novembro. Uhum. O Bertual venceu as duas, inclusive com o Opala, ele foi o segundo piloto a botar o Opala em pista. Ó, que interessante. Chico Landi, num domingo antes, usou em Curitiba. Por um domingo, ele não foi Aham. o precursor de botar o Opala aí. E também todo aliviado, todo pronto pra Não. pista ou era original como veio? Aquele Opala, ele só botou 3 carburadores. Sim, como é o Tá. caso dessa aqui também. A roda traseira ele alargou de ferro mesmo, Sim. mas com o pneu igual. Freio O que de tinha? Opala, que não tinha freio. O primeiro Opala não tinha freio. E, claro, os concorrentes também eram fracos, né? Sim, Correr contra a Cinca, JK, tudo era, sim, eram todos os carros bem eram bem parelhos assim, né? bem mais fracos. Não, interessante. Isso é legal de falar. E por que a gente entrou no assunto de Aristides Bertual? Por conta do cartódromo. Por causa. Aqui onde que a gente faz o nosso evento, o nosso Hot Lap, que era para acontecer, né? Mas em razão da chuva aí hoje não pôde ocorrer. Então ele foi o cara que aqui em Bento ele era o piloto, né? Ele era o cara. Inclusive, conhecido nacionalmente, e Uhum. até ele disputou muitas provas no Uruguai também. Sim, E, inclusive, ele ia correr em São Paulo. As 4 primeiras provas que ele disputou em São Paulo, ele ganhou. ele ganhou. Muito legal. Aí Não, ele, inclusive, ele foi cotado para ser piloto na época de Grand Prix, que seria a Fórmula 1 hoje. Sim, tem até o livro aqui, eu vou pegar aqui. Peraí. Aqui, ó, eles fizeram até um livro, foi Sei. o senhor e o Fabiano Mazzotti. Isso aqui, quando nós decidimos refazer a carretera do Bertuola original, Aham. eu que acompanhei toda a restauração. Aí, pô, me deparei com um baú de fotografia, um baú mesmo, mas sem data nenhuma. Só botavam dentro. Só botavam dentro Aí e eu, era. por hobby quebra-cabeça, comecei a fazer um catálogo por prova. Como com cada prova eles mudavam um pouco, e nas primeiras provas era sorteio o número. Uhum. Só tinha número par, o que largava em primeiro largava com o número 2, segundo 4. Isso veio até 50 e pouco. Depois cada um se adotou um número que Sim, era que par. daí ele adotou o número 4. Ele adotou porque aqui teve, quando era no sorteio, ele teve diversas vezes com o número O 4. número 4, e daí Aí então ele ele adotou. Ficou. Uhum. Então, os Andreatta tinha um com o número 2, que era o Catarino, o Bertuola com a 4, o Júlio Andreatta, que era o outro forte, com a 6. Uhum. O outro forte piloto era o Diogo Elvanger, que foi 5 vezes campeão gaúcho com carreteira. Esse era o 22. Né? E
Nós, em Bento, estava muito bem representado de piloto. Sim, Tá? imagina. E o Bertual era o seguinte, como ele era revendedor Chevrolet, ele era obrigado a correr de Chevrolet. Aham. Os que corriam com Ford tinham mais chance de preparação, Sim, tinha mais veneno para Ford. Para Chevrolet não tinha. não tinha muita coisa e mesmo É. assim ele ia lá e... Assim ele andava. Aí começou a ficar para trás, meio que parou. Aí quando a GM lançou o motor V8, V8 que de equipava Corvette. o Chevrolet 55, Isso. para as 1000 milhas a GM disse, vamos correr de novo, manda essa carreteira para cá que nós vamos botar aquele motor. Uhum. E aí ele começou a ganhar de novo disparado. Aí criaram, como eram a federação, aí a coisa era só fordistas, criaram um novo regulamento limitando a cilindrada na beira, só cabia os Ford, não chegava o Chevrolet V8. Bah. Chevrolet só podia ser de 6. Uhum. Aí ele brigou com os caras, tudo. Sim. Foi a primeira prova que o Bertual participou em estrada também, era a Copa Rio Grande, largava de Porto Alegre, vinha a Bento, ia por Guaporé, tinha a barca, Uhum. tinha uma neutralização na barca, era com caderneta anotado. Uhum. Levava uma caderneta, anotava, era controle de tempo, era na largada dava uma caderneta para o piloto e na chegada Sim. ele tinha que... Na primeira curva lá, um paulista errou a curva. Matou 4 pessoas e 11 foram para os hospital. A prova continuou igual. Puxaram pro lado Imagina, hoje em dia. Hoje em dia isso não acontece mais. né, Não pode. Foram 4 mortes diretas. Não, mas bem interessante a história. Aqui tem um livro. Onde é que a gente consegue adquirir esse livro Não, hoje? Como é esse que livro, tá? ele tem na livraria aí no Paparazzi. Tá? Tem. Tá. Certo, à venda. Se alguém quiser, então, aqui em Bento, Livraria Paparazzi. O Fabiano Mazzotti, que é o jornalista, então. O Fabiano, então, como jornalista, fez o livro. Formou e fez o livro. Fez o livro em si. Sim. Eu só tinha um roteiro, como sou engenheiro, eu fiz meio que técnico, só engenheiro. Sim. Eu tinha, largou, a ordem de largada, a preparação, a cor, o número. Sim. Mas só. Aí ele fez a história Aham. e virou livro. Sim. E esse carro ele tá montado desde quando nessa configuração? Pô, eu comprei ele em 2001, quando o Marcelo nasceu, meu guri. O seu outro filho? 2001, ele é de 2001 esse carro. É, 2001. E o senhor montou ele inteiro? Montei inteiro. Montou inteiro. É. E o motor que tem em cima é É um motor Chevrolet 261 que era usado no caminhão. no caminhão deles. No caminhão, né? Que também depois virou conhecido como Chevrolet Brasil. Chevrolet Brasil. Uhum. É E a carburação é um dele? motor com 4.000 quase 4.700, 4.7. Sim. Só 6 que é um motor cilindros? mais. É 6 cilindros. 6 cilindros, Só que ele, 3 carburador duplo. original ele tinha um ele carburador de corpo simples. Uhum. Bom, aqui então é um livro que é usando todos os arquivos da família Bertual. Eu, por passatempo, organizei todas as provas, né? As fotos por prova, e se guardou isso. Quando nós estávamos recriando a carreteira número 4, a família me cedeu um baú de fotografia. Fiquei deslumbrado com aquilo, mas só que eram fotografias sem data, sem nada. Sim. Aí eu comecei a colocar datas por provas disputadas e devolver para a família, né? Mais tarde, então, o Carlos Bertual contratou o Fabiano Mazzotti, que é um jornalista. E o jornalista, baseado nas pesquisas e evoluindo ela bem mais, inclusive
foram a São Paulo para pegar mais dados nos autódromos, no Interlagos e na imprensa de lá, fez esse livro. Tá? Então, Até vocês entregaram esse livro pro Fittipaldi? Foi pro Fittipaldi? não, o Fittipaldi fez. Qual é a ligação do Bertolucci com o Fittipaldi? O pai do Fittipaldi era o Barão, foi o que organizava as 1000 milhas, as primeiras. E ele veio convidar todos os gaúchos para as provas. Das 6 primeiras 1000 milhas, os gaúchos venceram 5. Quer dizer, não davam chance para os paulistas vencer. Sim. Então, começa um pouco com a origem da família. Aqui, ó, a família conta um pouco da história. Os trajes do piloto. Uma característica. Ele tinha a mania de correr de preto e aqui ele amarrava as calças aí para não se atrapalhar nos pedais. Tava um Passava o barbante ali. cadáver. Aqui é a prova 500, a última prova com ele com a carretera em Porto Alegre. 500 quilômetros, ele capotou nessa, bateu e capotou. Antes ele bateu, depois na outra volta capotou. Tá. É uma história bem interessante aqui. Sim. Eles tinham ganho as 1000 milhas em 57. Ele com o Orlando Menegas de Passo Fundo. Os dois eram corredores. Só que devido às rivalidades das cidades, ficaram dizendo, não, de Passo Fundo o Menegas é melhor. Aqui eles de não, o Bertolucci. Então nessa prova aqui fizeram uma aposta os dois, para ver Quem era o os melhor? dois se davam bem, mas fizeram uma aposta em dinheiro. Tá? E o Bertolucci disparou na frente. Tá? O outro vinha atrás, aí o Bertolucci numa sobrada cortou o pneu. Aí teve que entrar pro box, trocar, né? Box, quer dizer. Sim. E o Orlando Menegas pulou para frente. Orlando Menegas salta na frente, dispara, aí a pouco ele quebrou. Mas como ele conhecia o Bertolucci, a mania dele correr, escondeu a carreteira. Botou atrás do público. E o Bertolucci, um desespero desgraçado, para achar o cara. Vinha, e o pessoal, não existia uma sinalização no box de dizer, ó, tu tá em primeiro, baixa o pé, o outro tá fora. Prova em autódromo não ia o copiloto, Sim. só ia o piloto. Né? E ele, lenha, né? Até que você sobrou numa curva lá e capotou e deu nos Capotou e já era.